Um homem sozinho tentando se entender e descobrindo que isso nunca termina. Você acha que um dia vai se conhecer completamente, que vai chegar um momento em que tudo vai fazer sentido, em que você vai olhar no espelho e dizer: agora eu sei quem sou. Mas não vai, porque você não é algo fixo. Você não é uma resposta. Você é uma pergunta, constante, infinita, sem solução. E quanto mais você tenta se entender, mais percebe o quanto não sabe. Sobre si mesmo, sobre o que sente, sobre quem você é de verdade. Tem um homem sozinho, talvez seja você, talvez seja qualquer um. Ele acorda no meio da noite e pensa sobre a vida que construiu, sobre as escolhas que fez, sobre a pessoa que se tornou, e se pergunta: é isso mesmo? É isso que eu queria? É isso que eu sou? E não tem resposta, porque ele não sabe. Passou a vida inteira achando que sabia, que tinha um plano, que entendia seus desejos, seus medos, seus limites, mas agora, sozinho no escuro, ele duvida de tudo. Ele olha para trás, para as versões antigas de si mesmo, o garoto que ele foi, o jovem que ele foi, o homem que ele pensou que seria, e não reconhece nenhum deles. Foram tantas transformações, tantas mudanças, tantas pessoas diferentes dentro do mesmo corpo. E ele se pergunta: qual delas era eu de verdade? Ou nenhuma delas era? Ou todas eram? E continua sem resposta. Porque não existe uma versão verdadeira. Existe só movimento, mudança, transformação constante. Você não é quem você era, e não será quem você é. Você está sempre se tornando, sempre se descobrindo, sempre se perdendo e se encontrando de novo, de outra forma. Esse homem tenta se entender, lê livros, faz terapia, medita, reflete, anota seus pensamentos, tenta encontrar padrões, tenta decifrar o código. E descobre algumas coisas, descobre que tem medo, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de estar errado sobre tudo, descobre que carrega mágoas, de pessoas que o machucaram, de si mesmo por ter permitido, de um mundo que nunca foi como ele esperava. Descobre que tem desejos contraditórios, quer conexão, mas precisa de solidão, quer estabilidade, mas sente falta de aventura, quer ser compreendido, mas não se abre completamente, e cada descoberta traz mais perguntas, porque entender uma parte de si revela outras partes escondidas, e o mistério nunca acaba, só se aprofunda. Ele pensava que conhecer a si mesmo traria paz, mas trouxe inquietação, porque quanto mais ele se conhece, mais percebe o quanto é complexo, contraditório, imprevisível. Ele não é uma coisa só, é 1000 coisas ao mesmo tempo. É forte e fraco, corajoso e medroso, generoso e egoísta, tudo junto, o tempo todo, e ele não sabe como lidar com isso, como aceitar que não existe uma versão definitiva, uma resposta final, um eu verdadeiro esperando para ser descoberto. Ele é tudo isso, e mais, e menos, e diferente a cada dia. Tem dias em que ele acorda sabendo quem é, tem clareza, propósito, direção, e outros dias ele acorda perdido, sem saber o que quer, o que sente, quem é, e ambos são reais, ambos são ele, e ele precisa aprender a conviver com isso, com a inconstância, com a contradição, com o fato de que ele nunca vai se entender completamente, porque ele está sempre mudando, e quando você muda, o que você sabe sobre si mesmo também muda. Aquilo que era verdade ontem pode não ser mais hoje. Aquilo que você jurava ser pode não ser mais amanhã. E está tudo bem, ou deveria estar, mas não está, porque ele queria certezas, queria saber, queria se definir, se explicar, se entender de uma vez por todas, e descobriu que isso é impossível, porque você não é uma equação,
Você não é um problema a ser resolvido, você é um processo, um movimento, uma jornada sem destino final. E isso assusta, porque significa que você nunca vai chegar, nunca vai se completar, nunca vai poder dizer: pronto, agora eu sei tudo sobre mim. Você vai morrer sem se conhecer completamente. Vai morrer ainda se perguntando, ainda se descobrindo, ainda se transformando. E talvez seja isso. Talvez a vida não seja sobre se entender, seja sobre aceitar que você não vai entender. E viver mesmo assim, sem precisar de todas as respostas, sem precisar se definir, sem precisar se explicar, só vivendo, se observando, se perguntando, sem a pressão de chegar a uma conclusão. Esse homem sozinho está começando a perceber isso, que a busca por autoconhecimento não tem fim e que talvez não precise ter, que talvez o valor não esteja em se conhecer completamente, mas em estar disposto a olhar, a questionar, a duvidar, a se permitir não saber e continuar tentando mesmo assim, não porque vai chegar a algum lugar, mas porque o ato de tentar já é o lugar. Ele está aprendendo a fazer perguntas sem esperar respostas, a sentir sem precisar entender, a existir sem precisar se explicar. E isso é difícil, porque tudo em volta dele exige definição. Quem é você? O que você quer? Qual é seu propósito? E ele não sabe. Não sabe dar respostas simples para perguntas complexas, não sabe se resumir em palavras, não sabe se encaixar em categorias. Ele é múltiplo, fluido, indefinível, e está tentando aceitar isso, tentando parar de brigar consigo mesmo, de se cobrar, de se julgar por não ter tudo resolvido. Porque ninguém tem, ninguém se conhece completamente. Todos estamos tentando nos entender. E falhando, e tentando de novo, e falhando de novo. É um ciclo eterno. E talvez não seja para ser quebrado. Talvez seja para ser vivido. Esse homem sozinho continua se perguntando, mas agora com menos urgência, com mais curiosidade, com menos medo. Ele não precisa ter todas as respostas, não precisa se entender completamente, não precisa se definir. Ele só precisa estar aqui, presente, vivo, se observando, se descobrindo, se perdendo, se encontrando, em movimento constante, sem destino final, sem conclusão, só jornada. E talvez, só talvez, isso seja suficiente. Você nunca vai se entender completamente. E isso não é uma falha, é uma característica da vida, de ser humano, de estar vivo. Você é um mistério para si mesmo. E vai continuar sendo, até o fim. E está tudo bem. Você não precisa se decifrar, só precisa se aceitar, exatamente como é, indefinido, incompleto, em construção, sempre.